todo o nosso carinho, nossa gratidão, o nosso irmão Elmo vem falar para nós hoje. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Todos estão ouvindo? Eu não escuto, eu fiz minha primeira palestra há mais de 18 anos atrás, em Teresina, no Piauí. Uma cidade conhecida pelo calor. Muito quente lá. Mas é uma cidade que tem um número de casas espíritas assim invejável. Uma dedicação ao espiritismo lá maravilhosa. Minha primeira palestra que eu fiz foi no núcleo Langerton, uma casa que trabalhava só com cura por ervas. E eu me preparei mais do que hoje. Comecei minha palestra, tinha um relógio, como tem ali. Eu falei. E quando eu olhei no relógio, tinha se passado só 10 minutos. Eu disse, e agora? O que a gente faz, né? Quando a gente começa a estudar alguma coisa profundamente, a gente toma um susto enorme. Quando a gente começa a estudar profundamente alguma coisa, a gente descobre o quanto a gente não sabe. E quanto a gente sabe pouco. Sobre tudo. Literalmente sobre tudo. Se você for estudar medicina, engenharia, qualquer coisa, você vai descobrir que sabe muito pouco. Tem muito para estudar e tem muito que você não vai ter resposta em lugar nenhum, por enquanto. Vou falar um pouco hoje sobre frequência vibracional. Já falaram muitas vezes disso aqui. Tudo vibra. Eu me lembro de uma vez estar assistindo um documentário, um cientista com um telescópio olhando um planeta muito distante e o planeta pulava. Uma bolinha no data show. E aí o cientista disse assim, você sabe por que está pulando o planeta? Não é o planeta que está pulando. É que esse telescópio é tão sensível que ele está captando a pulsação da Terra. Vou fazer uma volta científica pelo mundo para a gente chegar no ponto que é o principal para nós, que é o que fez Jesus e o que podemos nós fazer. No período da Segunda Guerra Mundial, a ciência evoluiu muito. Em sentidos diferentes, os orientais são mais espiritualistas, né? Para quem não sabe, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, os russos utilizavam espíritos espiões para ir lá ver o que os aliados estavam fazendo. Então houve muita evolução. Nesse período, os russos, isso também os chineses, também os indianos, começaram a mapear a frequência vibracional, a vibração dos órgãos do ser humano. Qual era o intuito na época? O intuito na época é aprender mais sobre o corpo humano e ajudar a tratar os seus soldados. Então eles conseguiram chegar a um mapeamento de 1.200 pontos no corpo, onde criaram uma máquina, aqui em Florianópolis tem, em Balneário tem vários tipos de máquinas, que ela mede a pulsação, a frequência vibracional de cada órgão do nosso corpo, de cada glândula do nosso corpo, dos ossos do nosso corpo, do nosso cérebro, e chegaram e identificaram qual é a frequência saudável de cada órgão. Do tipo, o fígado, a frequência dele é 12 Hz. O coração é tal, coisa assim. Essa máquina faz a leitura do teu corpo todo. Quando termina de fazer a leitura, meia hora depois, ela te diz,
Tu não está bem do coração, tu não está bem do fígado, tu não está bem das juntas, coisas assim. Minutos depois você bota a máquina a acionar com um fone de ouvido e a máquina começa a repetir para você as vibrações saudáveis para aqueles órgãos que estão doentes, reconheçam qual é a vibração correta, porque eles estão numa vibração abaixo. Existe também no mundo, hoje, tem na internet, sons curativos. Não são músicas, são sons. É muito estranho. Às vezes um dos sons eu escuto próstata e não me lembro qual é o outro. E fiz a cirurgia aqui na casa da próstata. Fizeram raspagem. É um ruído. Esse ruído representa a frequência de cura para determinados órgãos. Muita gente conhece, na casa espírita, conhece o Reiki. O Reiki, para quem não sabe, é uma energia cósmica, uma energia, podemos dizer, divina, que está à disposição de todos, né? Digamos que Deus criou para todos indistintamente e poucos sabem usar. Um mestre Reiki brasileiro que chama Johnny de Carlo. Esse cara fez uma experiência que fez com que o Ministério do Trabalho, o Ministério da Saúde, as agências reguladoras reconhecessem o Reiki como profissão. Eles provaram cientificamente que ele não apenas energia existe, como energia curativa. Como é que eles provaram isso? Foram buscar na ciência. A NASA tinha inventado um aparelho que media o nível de estresse da pessoa. A NASA identificou que seus funcionários estavam muito estressados, muitos casos de alcoolismo, depressão, coisa assim. Inventaram uma maquininha, um computador, de novo fone de ouvido, que media uma diferença de frequência cardíaca que apontava o nível de estresse das pessoas. Foi ótimo, porque foi a NASA que criou, ninguém questiona o que a NASA cria. Então ele pegou, em São Paulo, eu acho, primeiro aparelho, um aparelhozinho pequeno que mede emissão de energia, qualquer energia. Então ele normal, botou a mão, 1 centímetro, o aparelho disparou. O aparelho leu a energia do corpo humano. Aí ele fez os procedimentos para abrir o portal de Reiki, recebeu a energia de Reiki, né, no seu corpo, a 10 centímetros o aparelho disparou. Aí eles botaram na maca uma pessoa com nível de estresse alto, uma mulher, mediram o estresse dela, o aparelho lá no computador deu vermelho, ela estava hiper estressada, e ele disse assim, em 3 minutos o estresse dela vai voltar, o estado de estresse dela vai voltar ao normal. E ele aplica o Reiki nela, e vai passando o tempo e vai tocando um bip, e quando você vai baixando o vermelho, em 3 minutos o estresse da mulher estava estabilizado. O Reiki é uma terapia reconhecida como profissão. Vou falar algumas coisas de ciência para provar o que a gente, para lá mostrar lá no final o que Jesus fez de fato. Numa outra época seguinte, Deepak Chopra, um indiano médico que mora nos Estados Unidos, ele era muito famoso, ele é muito famoso até hoje nos Estados Unidos. Ele foi o primeiro best-seller dele, acho que foi o primeiro, foi Cura Quântica. E ele conta algumas coisas bem interessantes, como é que a equipe dele começou a estudar a questão
do câncer. Ele tinha uma paciente, essa paciente nos Estados Unidos, uma pessoa com recursos financeiros, todo ano, uma vez por ano, ela ia para os festivais de valsa de Viena. E ele reparou que toda vez que ela voltava de Viena, ela estava melhor. Ele faz uma piada aqui: será que valsa cura câncer? Vamos botar todo mundo a dançar valsa, ouvir valsa, porque é o jeito, né? Ele tinha uma outra paciente que era uma pessoa que tinha uma alergia muito forte a uma determinada flor. O marido dela foi transferido para uma fábrica numa cidade onde tinha muito dessa flor. Um dia ela está no trem e ela ouve mal o que o cobrador está falando e ela entende que ela já está próxima de casa. E a alergia dela explodiu pelo corpo inteiro, coceira, né? Daqui a pouco ela foi revelado a ela a verdade de que ela não estava nem perto de casa. Ela estava muito longe de casa ainda. E ele parou para pensar e começou a estudar, e ele e a equipe dele, e chegaram ao entendimento seguinte: primeiro, cada célula do corpo humano, ela sabe a que veio. Uma célula que depois do processo de crescimento do zigoto para o embrião, em que os órgãos, as células começam a se definir e se transformar em órgãos, a célula que é do coração, ela sabe que é do coração e ela sabe o que fazer para se autocurar, desde que ninguém interfira. Nós, né? Então ele descobriu que a célula é inteligente e ele descobriu que a célula, por causa da questão da alergia da menina, que a célula tinha memória também. Porque assim, não tinha flor nenhuma perto. Como é que ela desenvolveu a alergia dela, brotou? O cérebro soube: olha, você está perto da planta, o cérebro manda um sinal para as células e as células começam a coçar. Então a célula humana, cada célula humana, ela não apenas tem memória, como ela é inteligente e ela sabe como se curar. Já deu mais de 10 minutos, estou bem. Há muito tempo atrás, não muito tempo atrás, eu acho que há 8 anos, 7 anos, 6 anos atrás, eu ouvi uma palestra aqui em Florianópolis de uma médica, foi naquela casa espírita lá no centro, que tem mais de 100 anos, uma médica de Balneário Camboriú, em que ela teve câncer e por isso ela começou a estudar sobre câncer. E eu anotei, foi tão impressionante a palestra dela, que eu anotei uma frase que ela disse, que eu não esqueci mais. E ela, no meio da palestra dela, ela diz assim: o câncer é apenas uma desorientação celular. O câncer é apenas uma desorientação celular. Tem eu registrei aqui uma passagem de cura do Cristo, de Jesus. Eu não vou ler, eu vou contar para vocês, que é uma passagem bastante conhecida, que é uma mulher que tinha sangramento de longos anos, de muitos anos, e o Cristo Jesus, naquele meio burburinho, naquela multidão, a mulher se esforça, consegue tocar na veste do Cristo e ela é automaticamente curada. E aí eu fui buscar qual é a explicação de Kardec
para este episódio especificamente. Kardec diz o seguinte no livro A Gênesis, capítulo 14. A cura se opera pela substituição de uma molécula sã por uma molécula malsã. Quando eu comecei a estudar isso, eu achei assim: a célula é inteligente, a célula tem memória, a célula está doente. Se eu tiver um ambiente favorável, a valsa, né, a célula está tranquila e ela se recupera. Depois eu passei a pensar diferente. Ela se recupera enquanto você está desenvolvendo talvez alguma doença grave ou desenvolvendo um câncer. Mas depois que o câncer se estabelece, acredito eu que na verdade a célula é substituída. Aliás, se tiver algum médico, biólogo e eu falar alguma coisa errada, por favor me corrija. Segundo eu sei, a cada 7 anos nosso corpo troca todas as células. O nosso corpo renova todas as nossas células a cada 7 anos. Então eu não era para envelhecer. Eu não era para envelhecer. Se a cada 7 anos tudo é novo aqui, claro que não é tudo de uma vez só, leva 7 anos trocando tudo. Então eu não era para estar precisando usar óculos, eu não era para estar com cabelo branco, eu não era para estar enrugado, eu não era para estar com memória fraca. Mas o que acontece? Acontece que, do jeito que eu sou como ser humano, a minha célula nova já nasce doente. A minha célula nova já nasce doente. Eu reponho as minhas células velhas por células novas já adoecidas, atormentadas, ou qualquer um termo desses, né? Vamos continuar a leitura aqui. Então, a cura se opera pela substituição de uma molécula sã por uma molécula malsã. O poder curadouro está, pois, em razão da pureza da substância inoculada. Ela depende ainda da energia da vontade, que provoca uma emissão fluídica mais abundante. Então, o que precisa? O que precisa para a nossa célula se recuperar ou ser substituída por uma saudável? Precisa que eu esteja em equilíbrio. Precisa que eu esteja em boa vibração. Quando a mulher tocou em Jesus e ela se curou, o que Jesus disse para ela e disse para todos? Não curei vocês. Vocês se curaram com a sua fé. E vocês não acham que um espírito que animou Jesus é um espírito que tem a idade de 5 bilhões de anos. Milhões, desculpe. Não sei. É um espírito que tem 5 milhões de anos. Ele sabia, ele sabe, ele acompanhou a construção da Terra, a formação da Terra, ele acompanhou a criação desses corpos. Ele sabia que o corpo se autocura, se auto-regenera, substitui todas as suas células. Mas não consegue. Por quê? Não consegue pelo que aquilo que toda terça-feira, quinta-feira aqui vem um palestrante dizer assim: gente, tem que fazer a reforma íntima, tem que melhorar a sua vibração, tem que melhorar, tem que ser mais positivo, tem que acreditar, tem que passar pelas dores com resignação, tem que parar de sentir raiva, tem que parar de sentir inveja, tem que parar de sentir essas coisas todas, porque são todos esses sentimentos que baixam a nossa vibração e que impedem que a célula faça o seu trabalho, faça o que ela sabe fazer, faça o que ela, o que está no interior dela. Eu tenho um primo que é médico e teve um câncer. Ele teve um câncer de intestino
e ele já estava na sua 4ª ou 5ª cirurgia. E a minha mãe, que é uma médium, de casa espírita também, ainda está viva, ligou para ele e disse assim, os médicos normalmente são muito materialistas, né? São muito céticos, são muito materialistas pela própria profissão, né? Você imagina todo dia você cortar alguém, é complicado, não dá nem para questionar o materialismo deles. Mas ele era um médico sofrido, 5 cirurgias, 4 cirurgias, né? Ele sabia que talvez dentro do ponto de vista dele, que ele talvez não alcançaria êxito e talvez morresse de câncer, né? A minha mãe ligou para ele perguntando se ele permitiria que o grupo espírita dela e a casa espírita dela fizesse um trabalho com ele de longa distância. E ele disse com todo prazer, no grau de sofrimento que eu estou, eu não tenho mais direito a negar a ajuda de ninguém. E a minha mãe e o grupo espírita dela fizeram um trabalho de meses com ele. E quando estava se aproximando da necessidade da 5ª ou da 6ª cirurgia, de mais uma cirurgia, o médico olhou para ele e disse assim, Deus, tu é médico, não sei nem como te dizer, mas então eu vou te mostrar o exame. Não sei se foi uma tomografia, uma coisa dessas, um raio-x, o que foi. Mostrou e olhou para ele, eles ficaram olhando e o médico disse para o meu primo, ele não sabia o que estava acontecendo, ele não fazia nem ideia do que aconteceu. Ele usou as palavras que ele encontrou na hora. Ele disse assim, a natureza encontrou seu próprio caminho. Ele está curado de câncer, ele não precisa mais fazer cirurgia nenhuma, né? Que maravilha. Voltando um pouquinho, na Gênesis, capítulo 14, ele continua. O fluido... eu queria falar de uma coisa. O que Jesus, na verdade, fez naquilo que as religiões insistem no milagre? E o próprio Jesus disse para nós que não tinha nenhum milagre, né? O milagre é talvez autoconhecimento. Então, Jesus sempre disse, a tua fé te curou, né? O que Jesus fez, na verdade, ele criou para aquela mulher um ambiente perfeito para que aquelas células doentes dela se recuperassem. Então eu tenho certeza absoluta que, na verdade, as igrejas, elas pontuaram esses acontecimentos de Jesus com um objetivo deles, que eu não quero discutir qual é o objetivo deles, mas pontuaram essas coisas, esses fatos com Jesus para não deixar que isso se tornasse corriqueiro, né, porque tinham a intenção do aspecto, mais intenção no aspecto divino de Jesus do que no própria atuação dele como Jesus, na verdade Jesus homem, ser humano. Jesus foi um ser humano igualzinho a nós, ou quase, né? Eu acredito, tem um livro que conta a história de Francisco de Assis, eu não lembro o nome do livro, mas a gente acha fácil, um livro, ele é enorme, uma capa azul, linda de morrer, e o primeiro capítulo desse livro, não sei porquê, nem o livro conta porquê, ele conta os procedimentos que o Cristo, o ser cósmico, que vive lá na 13ª dimensão, nós vivemos aqui na 3ª e na 4ª,
ele vive lá na 13ª, ele tem 5 milhões de anos. Eu tenho certeza absoluta aqui que se Cristo viesse aqui hoje, aqui na frente, ou lá no supermercado, ou lá no Rio Vermelho, todos aqui ficariam curados de tudo que vocês têm, de todas as doenças que você tem, só com a presença dele aqui a 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros. Dada a pureza energética que esse ser tinha. Tenho certeza absoluta disso, que isso aconteceria. Então, o que Cristo fez? Ele limpou o ambiente onde as células dessa mulher estavam doentes, né? As células foram substituídas. É claro que a presença dele, as nossas células são substituídas numa lentidão. Com a presença dele, o processo é hiperacelerado. Né? Nesse livro conta, por exemplo, que para a adaptação da frequência do Cristo, da vibração frequencial dele, para que ele coubesse dentro de um corpo humano como o nosso, levou 1000 anos. O Cristo levou 1000 anos baixando a frequência dele, para ele chegar a uma frequência que coubesse nesse corpo. Porque a frequência do Cristo dentro de um corpo desse desaparece o corpo, dilui o corpo. Não sei o que acontece exatamente na prática, mas é como se o corpo explodisse, ou o corpo se desintegrasse, né? Também tem isso. Eu, quando comecei a palestra lá, 8 anos atrás, em seguida parei. Por isso, por aquele choque que eu falei, que eu disse assim, eu não sei o suficiente para ser palestrante. Nossa, pelo amor de Deus, eu tenho que estudar muito para ser palestrante. Hoje, ainda hoje, agora eu sou palestrante hoje, depois daquela época, 18 anos sem fazer palestra, por causa do convite do Ricardo. Eu estou fazendo um curso com ele de mediunidade. Eu sou médium também, minha esposa ali que é médium. A mesma, com tudo que eu estudei, 18 anos, eu estudei muito. Fazer palestra não é um negócio simples, não. Estou me sentindo como se estivesse fazendo como da primeira vez. Por isso que eu estou cheio de lapsos, assim, eu tenho que procurar no papel para me reencaixar na palestra. E eu tenho problemas. Eu não gosto de ensaiar palestra. Eu não gosto, não é um teatro. Eu não tenho que ensaiar. Eu tentei dar palestra para minha esposa, eu não consegui. Eu li para ela. Não é um teatro. Então, assim, eu não estou sozinho. Né? Eu estou amparado. Meus já encostaram aqui. Encosta em mim para me dar um arrepio de cima a baixo e dizer, estou contigo. Vai fundo, continua que está mais ou menos. Na outra tu vai ficar melhor. Então, nós vamos agora assim, para o mais sério, o mais difícil de tudo. Que é o mais difícil de dizer para vocês também. Então, assim, são toda semana 2 palestras. Não sei quantas casas são em Florianópolis, são talvez uma centena de casas, dizendo a mesma coisa. Frequência, meu amigo, para de pensar, muda teu pensamento, bota uma música, eleva a tua vibração, não fica com raiva. Ou raiva, essas coisas assim, não fica com raiva, é errado dizer. Porque esses sentimentos brotam na gente e assim, num primeiro momento, não tem como inibir isso. Não tem como inibir um sentimento de raiva, não tem como se inibir um sentimento de inveja, não tem como inibir num primeiro momento. Precisa de uma autodeterminação, de uma advertência.
para que você comece a acostumar seu eu superior, o seu espírito, porque essas coisas, esses sentimentos ruins, esses sentimentos que demonstram uma certa fragilidade de caráter, estão no nosso eu. Esse eu, aqui está um elmo, mas existe um espírito que tem um nome cósmico, que eu não sei qual é o meu, e que já encarnou muitas vezes aqui nesse planeta e em outros também, porque quase todos aqui, eu diria que todos aqui, são oriundos de Capela. Quem estudou um pouco sabe dos exilados de Capela. Um planeta como o nosso, que se explodiu em guerras atômicas e os espíritos de lá foram transferidos para reencarnar aqui e aqui saudar as suas... continuar a sua jornada em busca da evolução e saudar as suas dívidas desta forma. O lápis. Então, assim, toda a palestra, tudo dizendo, orientando vocês, olha, tem que mudar o pensamento, tem que mudar a vibração, tem que fazer um esforço sobre-humano para que isso aconteça. E não acontece. Ou acontece numa velocidade lamentável. É muita dificuldade. Por que é tão difícil fazer a reforma íntima? Porque é difícil para o ser humano reconhecer os seus erros. Quando você pede para fazer a reforma íntima, ninguém está pedindo para você fazer uma revelação pública dos seus defeitos. Todos nós temos defeitos. Todos nós temos algum defeito. Por isso que estamos aqui. Senão já estaríamos noutra muito melhor. Estamos aqui porque trouxemos até de outras vidas dívidas e defeitos. E trouxemos também as coisas boas que aprendemos nas outras vidas. Por que é tão difícil? Porque é difícil o ser humano reconhecer os seus defeitos. Mas é só assim que tem início a reforma íntima. Vou dizer para vocês, no minuto que você reconhece um defeito, você salta quanticamente na sua vibração. Só em reconhecer o seu defeito. Porque, vou dizer para vocês, assim, tem muitas das coisas que eu falo são baseadas na minha própria experiência. Tem muitas coisas que eu não li em livro, que não estão em lugar nenhum, que ninguém me disse, que eu aprendi por conta própria. Eu, aos 47 anos de idade, fiz a primeira terapia. Eu tenho 65. Ou 4, ou 3, não sei, não lembro. Então, assim, vocês acreditam... Depois eu passei a acreditar, e vocês vão acreditar nisso. Vocês acreditam que eu passei 47 anos da minha vida sem saber que eu era uma das pessoas mais egoístas desse planeta? Então, assim, aí eu entendo. Porque às vezes a gente essas coisas, mas não sabe que é. E a gente acha que é bom, a gente acha que é generoso. Não, eu odeio aquele primo, mas isso não tem nada a ver com essa história. Aquilo lá é uma coisa muito pessoal minha, muito particular. Eu estou aqui na Casa Espírita, estou fazendo curso, estou fazendo palestra, estou evoluindo, mas eu odeio aquele primo. Então o que a gente tem que fazer? Lá no nosso íntimo, eu odeio o meu primo e eu estou errado. E eu, a partir de hoje, vou fazer um esforço sobre-humano para mudar isso. É o que eu descobri depois. 47 anos eu fiz a primeira terapia, foi uma terapia comportamental,
que é uma técnica norte-americana, absolutamente materialista, não tem nada de espiritualismo nisso, nem de Deus, nem de nada, me mostrou que eu era muito egoísta, mas muito egoísta. Ok. Com 53, eu estava em Teresina, eu senti sinais que a minha depressão ia voltar, fui para um terapeuta, só que aí fui para o cara que eu queria, fui para o terapeuta espírita. E descobri assim, ó, você viveu 40 anos, 50 anos fazendo uma coisa errada, talvez você não consiga nem em 50 anos reverter isso. Talvez você precise de 100, 200 anos para reverter isso. Pode ser que você tenha muita força de vontade e reverta isso em alguns anos. E aí eu tinha uma sensação assim, ó, quando eu descobri que em seguida que eu identifiquei o meu defeito maior, tem outros, eu já mudei e passei a tentar controlar isso. Quando eu fiz a segunda terapia, que foi com um médium espírita de Teresina, eu tinha a seguinte sensação: eu pulei um abismo. Hein, Ricardo? Estou me superando, já passei de meia hora. Então eu tinha a seguinte sensação: eu tinha a sensação que eu tinha pulado um abismo. Né? Quando eu fiz a terapia espírita, me tornei espírita, e tinha reconhecido o meu defeito, eu tinha a sensação que eu tinha pulado um abismo enorme. Só que quando comecei a estudar espiritismo, eu parei de olhar para o abismo e olhei para o outro lado. Dei as costas para o abismo e olhei para o outro lado. O que eu vi? Uma estrada quase sem fim, desanimadora. Assim. Desanimadora. Eu pulei um abismo e eu tenho uma estrada sem fim para caminhar. Ou quase sem fim. Mas essa é a luta. Essa é a nossa vida. É por isso que nós estamos aqui. Eu acho que eu encerrei. Obrigado. Boa noite.